Glória a Deus. Nós estamos iniciando mais um culto. Você que está nos assistindo por esse vídeo, e eu tenho certeza que Deus ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Amém? Então você é o nosso convidado especial nessa noite. Jesus ele quer nos falar nessa noite. Já nos falou desde o início desse culto e continuará nos falando através da tua santa palavra. Convido a igreja para que possamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens baseadas no Evangelho de João. Então nós estaremos trazendo uma palavra com os olhos de João nessa noite. Amém, queridos? João capítulo 1, do versículo 1 até ao 14. Quem achou? Deu glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graças e de verdade. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amados, o tema da minha mensagem é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você, querido? Você conhece Jesus? Então, nesta noite, amados, eu quero meditar nessa palavra: quem é Jesus? Todos vocês sabem que temos 4 evangelhos. Poderíamos definir que temos um único evangelho e 4 evangelistas, amados. Por exemplo, Mateus, ele escreve para dizer que Jesus, ele é o rei dos judeus. Você sabe por quê, amados, que eu estou falando isso? Porque na verdade cada evangelista ele retrata Jesus de uma maneira específica. E Mateus ele quer dizer que Jesus ele é o rei dos judeus. Marcos ele quer dizer que Jesus ele é o servo de Deus. Lucas ele quer dizer que ele é o homem perfeito. E todos esses 4 evangelhos, amados, entre esses 4, 3 é conhecido como sinóticos. Por quê? Porque ele tem um olhar diferente, ele olha por outra janela. Cada livro está direcionado ao povo. O livro de Mateus está direcionado para os judeus, né? Eles têm um amor muito grande pelo pai Abraão. Eles começam na genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, até chegar em Jesus. O livro de Marcos já está direcionado
para os romanos. E eles não falam da genealogia de Jesus. O livro de Marcos não fala, né? Vai direto ao assunto, porque a gente sabe que soldados, eles gostam de guerra, né? O negócio dele não é história, né? Então a gente vê Jesus ligeirinho, Jesus está no monte, Jesus está na beira do mar, de repente Jesus já está andando sobre as águas, e logo Jesus já atravessou o mar, já está libertando aquele endemoniado da Gadareno. E a gente vê o livro de Lucas, querido, ele já está focado, né, para os gregos. Ele já começa falando da genealogia de Jesus, na raiz de Jesus, da onde Jesus veio. Só que ele começa em verso. Ele começa de Jesus, filho de José, e ele chega até Adão. Por quê? Porque os gregos, eles gostam de história, por causa da história dos seus deuses, né? Zeus, Poseidon e os seus deuses. Então foi uma forma que ele usou, né, para ganhar os gregos. Mas, meus amados, o livro de João, ele é diferente desses três que são sinóticos, porque João, ele está preocupado em falar da divindade de Jesus, amém? Quem Jesus é realmente. Ele quer falar, ele quer dizer que Jesus, ele é o próprio Deus, o Filho de Deus. Se vocês perceberem esse texto, é um texto mais sublime da Bíblia, irmãos, apresentando grandes verdades para os nossos corações. Porque a grande tese do evangelista João é provar que Jesus Cristo é Deus, amém? Que Jesus se fez carne e habitou entre nós, que Jesus andou no meio dos homens, que Jesus curou, que Jesus deu vida àquele que estava morto, ressuscitou, e Jesus morreu na cruz em nosso lugar, e no terceiro dia ressuscitou, e um dia virá para nos buscar, amém, amados? Aleluia, glórias a Deus. E João, ele abre a cortina do seu evangelho, revelando para nós, já no verso 1, dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, aleluia. Então nós podemos ver, amados, que ele faz uma comparação de João 1:1 com Gênesis 1, quando em Gênesis diz lá que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, amém? E disse Deus: haja luz. Glória a Deus. Interessante que a luz que aparece não era a luz do sol, né, amado? Porque Jesus fez o sol no terceiro dia. Mas a luz que apareceu quando Jesus falou haja luz, era a luz do próprio Deus, amém? Ele falou haja luz. A presença de Deus iluminou a terra, amados, amém? Glória a Deus. Assim é na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, Ele nos ilumina, aleluia, glórias a Deus. Ao dizer no princípio era o verbo, amado, para vocês que estudam ou já estudou no português, no princípio era o verbo. Para você, né, você pode perceber que essa palavra está no pretérito. Mas qual pretérito, amado? Se fosse no pretérito perfeito, seria no princípio foi o verbo. Mas a colocação que João faz é o pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. O que significa isso, querido? Quando tudo teve o seu princípio, o verbo já existia. Os irmãos estão entendendo? Antes do início do tempo, ele já existia, amados. E ele participou da criação do universo com o Pai. Mas ele decidiu se revelar entre o homem, amém, amados? Ele se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que ele é eterno.
significa que quando tudo teve um começo, Ele já existia. Amém, amados? E isso é algo sublime, porque só Deus tem eternidade. E eternidade não é marcação de tempo, amados. Porque eu vou te dar um exemplo. Um ano, 1 trilhão de anos, vamos falar 1 bilhão de anos, menos um dia, ele já não é mais 1 bilhão de anos, né? E se você pegar e colocar 1 bilhão de anos, tirar da eternidade, continua sendo eternidade, não é isso? Não muda nada. E se você colocar aí, de novo, pegar 1 trilhão de anos, diminuir na eternidade, muda alguma coisa? Não, continua sendo eternidade, porque a eternidade não muda. A eternidade não é tempo. E a Bíblia nos informa que esse Jesus que está aqui presente nesta noite, amém? Aleluia! Ele é eterno. Ele é eterno. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se Ele é o princípio, Ele é antes de tudo, e Ele é depois de tudo, amém, amados? Então é sinal que Jesus, Ele não teve criador, Ele é eterno, amém? Alguém pergunta, quem criou Deus? Ninguém. Ele não pode ser criado. Quando Ele passou a existir, Ele não passou a existir, Ele já existia há muitos anos. Ele é eterno. Se você pergunta, pastor, defina Deus, é difícil definir Deus, né, amados? Gostaria que você repetisse comigo: eu não entendo tudo de Deus, porque se eu entendesse tudo de Deus, Ele não seria Deus. Como eu não entendo, é um sinal que Ele é maior do que eu, Ele é superior ao meu entendimento, por isso que Ele é Deus. Mas é difícil definir Deus, né, amados? Porque Ele é infinito. Eu já falei isso aqui em uma outra mensagem. Como que eu vejo Deus? Eu vejo Deus, amados, como uma usina. Imagina uma usina infinita, que você vai andar, você vai morrer andando e nunca vai chegar ao fim. E o Espírito Santo é a energia dessa usina, e Jesus é essa lâmpada dessa usina. Todos três ligados em um só propósito, em um só pensamento, amado. E o Espírito de Deus, Ele se move em você, querido. Deus mora dentro de nós, amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o meu Consolador, o meu Espírito, que todos os dias está falando no nosso coração: estou contigo, filho. Ele está com você, filho. Ele tem te ajudado, é Ele que te consola, filho. Amém? É Ele que intercede por nós, que é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. A segunda afirmação de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Essa expressão, estava com Deus, estava face a face, amados. Amém? Significa que o Verbo, ele tem a mesma natureza do Pai. O Verbo tem o mesmo atributo do Pai. O Verbo realiza as mesmas obras do Pai. Amém, amados? E o texto conclui que o Verbo era Deus. Aleluia! De tal maneira que Jesus, antes da sua encarnação, Ele era o próprio Deus. Ele participou da criação do universo com o Pai. Amém? Eternamente gerado de Deus, Deus de Deus, luz de luz, com os mesmos atributos, Deus infinito, onipotente, onisciente, cheio de glória. Aleluia!
Glórias a Deus. Ele que disse ser Deus, ele falou: eu e o Pai somos um. João 10:30. Um certo dia Filipe ele chega para Jesus e fala: mestre, mostra-nos o Pai, que só isso nos basta. Está em João 14, versículo 8 ao 9. Anota aí, queridos. E Jesus chega para ele e fala assim: que isso, Filipe? Eu há tanto tempo estou convosco e tu ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Crê pelo menos pelas mesmas obras. Então, meus amados, só nos resta fazer igual Tomé fez, amém? Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, ele criou todas as coisas, querido. Em João 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, não haveria o mundo, porque tudo feito por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Aleluia. Ele participou, ele criou, ele realiza as mesmas obras do Pai. No Salmo 33, versículo 9 diz: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O livro de Colossenses, capítulo 1, vamos dar um pulinho lá, eu quero ler com a igreja isso aqui, versículo 16 ao 20. Colossenses 1, versículo 16 ao 20. Filipenses, Colossenses, do ladinho Filipenses. Colossenses, capítulo 1, do 16 ao 20. Quem achou? Amém? Diz assim a palavra: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém, amados? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, porque por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Aleluia. Ele criou todas as coisas, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O universo não deu luz a si mesmo, amados. O universo teve um Criador, que foi Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Para a ciência, amados, eles falam que tudo foi obra do acaso, querido. A terra é obra do acaso, querido. Você é obra do acaso, querido. Mas em nome de Jesus nós cremos que você é a coroa da criação de Deus. Amém? Aleluia. Você não é obra do acaso, querido. Então nós podemos ver, para os evolucionistas, eles falam que houve uma grande explosão, e através desta explosão tudo ficou bonitinho nos seus devidos lugares. Eu estava assistindo esse dia um debate com Adalto. Ele é um cientista que é um cristão, e ele dá um exemplo muito legal que eu achei muito interessante, ele falou o seguinte, presta atenção, amados. Imagine, você chega na tua casa, e quando você abre a porta, você vê na sua sala, em cima da mesa, um bolo bonito. Você, na sua inteligência, você imagina: olha, esse bolo aí foi alguém que fez esse bolo. Olha a visão
Nós somos criacionistas, amém, amados? Cremos em Cristo. Agora, olha a visão do evolucionista. O camarada foi no supermercado e comprou lá, fez uma comprinha para fazer um bolo. E ele coloca no seu carro aquele bolo, aqueles ingredientes para fazer o bolo. E estava ali o trigo, o leite, os ovos, né? O trigo, o chocolate, o leite, o fermento. Me ajuda aí, meus irmãos, né? A margarina, né? Tudo para preparar o bolo. E o camarada coloca no carro ali, sai com o carro, e de repente o carro bate uma pedra, o carro começa capotando, e vai misturando tudo ali atrás daquele cantinho do carro, sem contar, amados, que a manteiga, né, conforme a Helena falou, ou a margarina, sei lá, tem que preparar o açúcar, né, para chegar ao ponto que o açúcar ele teve um preparo, o chocolate também, e vai misturando, de repente o carro bate, pega fogo, o camarada vai lá, tira aquele bolo assado e coloca em cima da mesa. Isso aí é a visão dos evolucionistas, né? Eles que creem na teoria do Big Bang, né? Mas nós entendemos, amados, que não vai passar de teoria, amém? Porque tem muitas coisas que o diabo ele tem operado muito nas escolas, né? E aquilo que não é verdade científica, eles têm colocado como se fosse verdade científica, tipo a teoria, né, de Darwin, né? O homem veio do macaco. Mas, meus amados, o que eu quero trazer esclarecimento nesta noite, amados, né? Porque de grandes explosões, não acredito que se você, a Adalto até brincou, então eu vou explodir meu carro, que as peças vão se acomodar de uma forma melhor. Meus amados, é mais fácil você jogar letras para o alto e cair na enciclopédia do que de grandes explosões, né? Fazer grandes coisas. Nós entendemos que Jesus, Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, amém, amados? Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, João capítulo 1, vamos continuar aqui, diz assim o texto: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amado, ninguém é dono da vida, a não ser Deus. Nem os anjos têm a vida. A vida quem dá é Deus, Ele é o dono da vida. E diz mais o texto: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aí diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todos os homens que vêm ao mundo. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Não é o lugar que faz o homem, amados, é o homem que faz o lugar, amém, amados? João estava no deserto, e as pessoas estavam ali, e foram ao deserto. Entendemos que foram 400 anos também, o qual Deus se calou, o qual não se levantou profeta. Do último livro do Velho Testamento até Mateus, foram 400 anos interbíblicos, não é isso mesmo, pai? Está não nada agora, né? Então, o povo estava sedento da palavra, e vinha gente das cidades, das vilas, para ter com João. E você já reparou quando o homem, né, o foco está muito grande, ele puxa a glória para ele? Mas não foi isso que João fez. João, ele fala: esse que vem após mim, porque foram até João, chegaram até João para saber se João era o Messias. Olha o que diz no capítulo 1, versículo 25: e perguntaram, disseram: por que batiza? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas. João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas há no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar correias das suas alparcas.
E ele fala assim: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz mais: que Ele cresça e eu diminua. Amém, amados? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. João 1,10 diz assim, amados: estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Preste atenção, amados. No versículo 10, aqui ele está falando três coisas, querido. Gostaria que você prestasse atenção. Ele estava no mundo físico e geográfico. Aí diz mais: e o mundo foi feito por Ele, mundo matéria, e o mundo não aceitou, mundo pessoa. Mas todos que o receberam, Ele veio para os seus, e os seus os rejeitaram. Diz o texto aqui, mas todos quantos receberam ao que crê no seu nome, deu-lhe o poder a serem feitos filhos de Deus. Amém, amados? Aleluia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você sabe por quê? Jesus havia uma promessa que Jesus viria para... Ele assentaria no trono de Davi, querido. Havia uma promessa que nasceria o Salvador. E os judeus, eles não receberam Jesus. Mas a Bíblia diz: mas aqueles que o receberam viram a glória de Deus. Amém, irmãos? Porque aonde Jesus passava, coisas extraordinárias aconteciam. Aleluia. Glórias a Deus. Ele usa, amados, João, porque um dos desejos de João, ele quer provar que Jesus é Deus. Amém, irmão? Ele usa 7 milagres, querido. Ele escolheu 7 milagres. Entendemos que 7 é o número da perfeição, para provar que Jesus é Deus. Se vocês quiserem anotar aí, amados, os milagres que ele usa, né? O primeiro milagre, todos já sabem, né? Qual foi o primeiro milagre? Transformar água em vinho. Muito bem, está aqui em João capítulo 2. O segundo milagre foi a cura do filho de um oficial. Está em João capítulo 4, versículo 43. O terceiro milagre foi a cura do paralítico de Betesda. Está em João capítulo 5. O quarto milagre está em João capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. O quinto milagre está em João capítulo 6, versículo 16, que Jesus ele anda sobre o mar. O sexto milagre, vamos lá rapidinho, está em João capítulo 9, a cura do cego de nascença. E o sétimo milagre, quero ver quem vai descobrir. O sétimo milagre, amados, é a ressurreição de Lázaro. Amém? Glória a Deus. Então João ele reúne 7 milagres, amados, para provar que Jesus é Deus. Ele usa também outro argumento que Jesus usou. Ele reúne 7 expressões no Evangelho, a palavra eu sou. Eu sou. E a gente sabe que esse nome eu sou, Deus, quando ele fala com Moisés pela primeira vez na sarça, e Moisés pergunta, e quando eles perguntarem quem é esse Deus, ele fala: diga para eles que eu sou, enviou a voz. Eu sou o que sou. Então ele reúne 7 vezes, e eu vou falar para você. O primeiro é: eu sou o pão da vida. Segundo, eu sou a luz do mundo. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas. Quarto, eu sou o bom pastor. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o sétimo, eu sou a videira verdadeira.
Mas tem uma dessas, amados, que Jesus ele compartilha